Nosso estudo será coordenado pelos amigos Vicente Cardoso e também pela Shirley Milagre. Quem quiser fazer perguntas pode levantar a mão que providenciaremos papel e caneta. Hoje o nosso estudo é com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 27, a página 234, o itens 16 e 17. O título do item, Preces Inteligíveis. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus, senão de coração, como um homem entre aqueles que não entendem, senão a sua própria língua, responderá Amém ao final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. A prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia, e se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Repetem-na como uma simples fórmula que tem, mais ou menos, virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo por hábito. Por isso, se creem quites quando disseram uma prece, um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento, a sinceridade e é rebaixá-lo, crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. Capítulo 28, número 2. Para o esclarecimento, Shirley Milagre, também Vicente Cardoso. Boa noite, meus amigos, muita paz a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Boa noite aos internautas que têm nos acompanhado nos estudos do Evangelho. Então, hoje a gente vai dar início, na verdade, prosseguimento, ao estudo desse capítulo 27, Pedi e obtereis. Eu gostaria de pedir ao Vicente que fizesse para nós a explanação inicial desse texto que nós acabamos de ler. Boa noite para todos. Desde já agradecemos a presença carinhosa de todos vocês, em que nos reencontramos aqui nesta casa mais uma vez, nesta semana, aproveitando o ensejo das lições dessa noite de hoje, na onde nos chama a nossa atenção para uma questão que muitas das vezes nós não temos o hábito de observar aquilo que se faz. Quantas vezes nós fazemos as nossas preces sem saber fazer a prece, sem saber orar. Quantas vezes nós reivindicamos da providência divina favores que na verdade está ao nosso alcance. Como foi dito logo aqui no início da fala, se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro. Para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Por isso que toda ideia deve ser inteligível. Toda ideia que nós expressamos deve ser levada ao outro a inteligibilidade das ideias. Porque senão a gente não é entendido e menos ainda compreendido. Começando então essa passagem, o desenvolvimento dela começa aqui na pergunta 479 do Livro dos Espíritos. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão?
A resposta foi o seguinte: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste aos que obram e não aos que se limitam a pedir. Deus assiste muito mais àqueles que agem, que têm atitude, do que aqueles que se limitam unicamente na meditação, no pedir, mas não bater e não buscar. Por isso que, para que a prece seja inteligível, quer dizer, tenha sentido de quê? De inteligência, de racionalidade, não basta que o coração expressa, os sentimentos. É preciso que os nossos sentimentos se configurem em atitudes que dependem do raciocínio. A razão possa substancializar os sentimentos, que não tem uma linguagem material, que não tem uma fonética, que não tem símbolos, que não tem signos, quaisquer, de forma tridimensional. Então, os nossos sentimentos, eles não têm a expressão virtual do nosso mundo virtual. Os nossos sentimentos pertencem ao sujeito, e ele não é virtual, ele é real. E, no entanto, para torná-lo virtual, é preciso que os nossos sentimentos tenham a condição de ser expressados não somente pelo pensamento, o sentimento, mas a inteligência. A inteligência juntamente com o sentimento, através do pensamento. A prece deve ser inteligível, partindo do entendimento para a compreensão. É muito comum a gente entender, mas não é comum compreender. Porque entender é só fazer assim com a cabeça. Entendeu? Entendeu. Daqui 5, 10 minutos, se perguntar, esqueceu tudo. Então não compreendeu. Porque compreender é prender com. Aqui, ó, é prender consigo mesmo. É fixar. É reter o entendimento. Não basta entender. É imperioso compreender. Prender-se o raciocínio consigo mesmo. A prece deve ser transformada em ação, edificando o bem em nós mesmos e nos outros. Então, para que os nossos sentimentos configurem, substancializa, a nossa prece deve ser inteligível. Ela deve estar acompanhada não somente dos nossos sentimentos, como também da nossa inteligência. Ela tem que ser raciocinada e inteligível, para ser entendida e levar a nós a compreensão. Compreendendo, aí sim, nós agiremos, teremos atitudes. Porque quando eu li que a questão 479 do Livro dos Espíritos, que enfatizou que Deus assiste os que obram, e não os que se limitam a pedir, oração, meus amigos, é atitude. Oração é fazer, é pegar e agir. Não é somente ficar na exclamação, Senhor, Senhor, Senhor. Mas é atitude, é pegar e fazer. Aquilo que a inteligência permite a substancialização da ideia, dos sentimentos. A prece só tem valor pelo pensamento que deve expressar os sentimentos, e esse tocar o coração, pois se não tornar inteligível, não despertando uma ideia, não podemos trazer para o campo da aplicação. Então, se eu não tornar o meu pedido inteligível, quer dizer, é entendido e compreendido para eu poder realizá-lo, concretizá-lo, certo? A minha atitude é como a fé cega. A fé de uma crença, porque o outro disse, e não de que eu estou convicto, de que eu estou certo, daquilo que eu estou almejando, do que eu estou pedindo. A fé não é simplesmente crença. Ela precisa ser materializada e por isso precisa de racionalidade e ser transformada em atitudes. Caso contrário, é a fé cega. Porque lá no Evangelho
segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 7, tem uma frase assim: fé inabalável só o é a que pode encarar frente à razão em todas as épocas da humanidade. A fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, esse monte passaria. Mas não é um monte, literalmente falando, a montanha, a serra. Mas é aquilo que se torna no nosso dia a dia, na nossa existência, na nossa vida, como se fosse uma montanha que a gente não consegue transpor-la, que são os obstáculos que nós mesmos criamos para nós. Quando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade tola, certo? Às vezes nos gera um problemão, em que a solução está em nossas mãos e nós não buscamos a solução. E se eu acreditar que eu posso e que eu tenho a potencialidade, eu preciso então usar a inteligência, para que minha fé possa encarar em qualquer momento da humanidade, de que eu possa mudar as minhas dificuldades e mudá-las, buscando as soluções, estudando as causas, certo? Pelos efeitos remontemos as causas. Trabalhando na causa novamente, eu teria um novo efeito, uma nova situação. Continua ainda. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. A gente acha que fé é simplesmente acreditar naquilo que alguém falou. Fé é uma situação sine qua non. É uma situação que eu não posso fazer nada por vocês, e nem vocês por mim. É uma situação pessoal, cabe a cada um se resolver. Fé é atitude. Tiago, um grande apóstolo do Cristo, dizia: prove sua fé sem obras, sem atitudes, e eu, Tiago, provarei a minha fé pelas minhas obras. Então Tiago devolveu para nós a atitude da fé, essa fé que encara a razão face a face em qualquer momento da humanidade. É uma fé raciocinada. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 2, no finalzinho do parágrafo, o último parágrafo, ele fala assim: desejando sentes, sentindo pensas, pensando realizas, realizando atrais, atraindo refletes. Então veja vocês que o nosso pensamento, ele vem em terceira posição. Primeiro é o desejo, segundo é o sentimento. Depois que vem o pensamento para expressar, carregar em si os nossos desejos e sentimentos. Aí sim, a gente então realiza, se concretiza. Por isso que a oração, quando nós desejamos olhar para Deus e rogar a Ele: Senhor, me permita a minha cura. É preciso que eu tenha uma condição inteligível da minha própria cura, que eu tenha uma racionalidade do que levou eu à doença. Meus amigos, a doutrina espírita, ela não tem como primazia as curas. A doutrina espírita tem em todo o seu bojo, em todo o seu princípio, a saúde. A doutrina espírita, ela veio para nos ensinar a saúde e não lidar simplesmente com as curas. Porque as curas é com relação ao enfermo ou ao doente. E a doutrina espírita nos leva a essa profilaxia para que nós não adoecemos e nem nos tornamos enfermos. Portanto, que a proposta espírita, em todo o seu objetivo, é a saúde. Uma vez que nós não tenhamos saúde, a doutrina, então, ela trabalha com a ideia de nos levar ao processo das curas. Razão pelo qual nós buscamos na casa espírita uma orientação espiritual, a água frutificada, o trabalho dos passes, para equacionar momentaneamente. É um recurso puramente alternativo, porque ele não é alternativo, ele não é definitivo. É tanto que a gente toma passe, se deixar tomar passe todos os dias. Por que o passe precedente não valeu? Tem que tomar o passe de novo. Porque, na verdade, o passe não é a cura definitiva. O que é a cura definitiva é a mudança de atitude,
E essa é a proposta espírita. Continuo falando de Emmanuel, e refletindo estentes a própria influência, acrescido pelos fatores da indução do grupo que te afinas. Então, a partir do momento em que eu me emito um pensamento, eu estou agindo em relação a todos que estão na minha proximidade. E todos estarão dentro do campo da minha ação mental. O pensamento é, portanto, o nosso cartão de visita. Com ele nós nos identificamos aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós chega. O nosso pensamento é o cartão que nós apresentamos, a nossa identidade. Nós nos mostramos quem nós estamos e nem quem nós somos. O verbo não é o ser, é o verbo estar. Quem nós estamos. Aí continua. Com ele representamos ao pé dos outros conforme nossos próprios desejos. A harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz ou a sombra dos construtores do bem ou dos carregadores do mal. Aonde nós estamos, conosco está o nosso pensamento. E é por ele que nós realmente manifestamos nossos sentimentos, nossos desejos. Mas também a nossa racionalidade é pelo pensamento. No livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 176, no parágrafo 8, pode obter-se curas unicamente por meio da prece? Quer dizer, pode se curar pela prece? Sim, vírgula. Desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo. Então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Porque muitas vezes a gente simplesmente levanta o olhar para o céu e diga: Senhor, me cure. Mas nós mantemos os mesmos vícios que nos levou à enfermidade e à doença. Nós nos mantemos os mesmos hábitos, os mesmos costumes que nos adoeceu. Nós não mudamos a nossa conduta. Então, na pergunta 479, enfatizou que a cura, ela só se realiza de forma definitiva quando eu mudo os meus hábitos, quando eu tenho atitude de renovação interior. Mas se eu persistir nos mesmos atos, nas mesmas atitudes de antes, não basta eu murmurar algumas palavras, exclamar para o Criador, pedir: Jesus, interceda por mim, bons espíritos, de nada vale. Aqui entra o fator merecimento. Por que alguém murmura algumas palavras, faça uma prece e não se cura? Porque não tem um merecimento. E o merecimento, ele está associado a 3 fatores principais. Para termos merecimento, tem que haver ausência de débitos. Eu não tenho que ter débitos. Quer dizer, eu tenho que estar isento dos débitos e ter créditos, o que nem sempre a gente tem créditos. Segundo, inteligibilidade dos sentimentos. Então, os nossos sentimentos, ele tem que trabalhar justamente com a nossa racionalidade. Ele tem que ser racional, para que nós possamos entender, compreender e agir, atuar, pegar, fazer. Sabe por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, fala de 3 verbos principais. 3 verbos que eu e vocês, todos nós, não estamos acostumados com eles. Pedir, buscai e batei. São 3 verbos no imperativo. Nós precisamos saber pedir. Nós precisamos saber buscar e bater. Porque ela fala assim: pedi se vos dará. Quem pede? Eu. Quem vai me dar? Eu. Está na primeira pessoa. Pedi se vos dará. Pedir não é o outro. É atitude aqui, ó. É você com você. Pedir. Continua. Se vos dará. Buscai e achareis. Quem vai buscar?
Você. Porque todas as vezes que você busca, certamente você acha. Batei a porta, e se vos abrigar. Quem abre a porta, meus amigos? É a porta que está fechada aqui, ó. Está trancada, com cadeado, e jogou a chave fora. É você que tem que destrancar essa porta. É você que tem que ser receptivo. É você que tem que ter o mérito. É você que tem que ter a atitude, a ação. No terceiro livro, do livro dos Espíritos, das leis morais, tem uma lei, chamada lei do trabalho, que nós precisamos conhecê-la melhor na casa espírita. Entendê-la. Que os favores do céu não vêm materialmente falando para todos nós. Quando nós oramos, não queira você receber benefícios puramente materiais. Porque a realeza espiritual não lida com a matéria do nosso mundo. A matéria do mundo espiritual é outra matéria. É uma matéria de uma essência pentadimensional, hexadimensional. Ela não tem a mesma materialidade do nosso mundo. Então, pedir dinheiro para Deus é perder tempo. Pedir a Deus para poder conseguir flertar com a namorada, o namorado, resolver o problema do casamento, o casamento encalhado, o casamento mal relacionado dentro de casa, é perder tempo. É questão de racionalidade. É nosso, é dever nosso. Por isso que as nossas preces têm que ser inteligíveis. Elas têm que traduzir para nós uma consubstancialização, quer dizer, ela tem que substancializar, e para tanto tem que ser inteligível, tem que ter entendimento, tem que ser compreendido aquilo que se peça. Foi por isso que o Cristo falou assim, crede no verbo no imperativo, crede que tudo que vos pedirdes pela prece, ao verbo no imperativo, havereis de conseguir. Então, cuidado com aquilo que se peça. Cuidado. Porque, de repente, para nós, nesse presente momento, não é o melhor. Então, tenhamos a certeza daquilo que nós estamos pedindo. Porque, às vezes, o que eu estou pedindo não é para mim, naquele momento, o melhor. E não terá eficácia. E menos ainda, porque não haverá eficiência. Porque Deus sabe o que é bom para mim e o que é bom para todos nós. Por isso que quando nós oramos, não vamos pedir a Deus favores materiais. Os favores materiais é a partir do momento em que as nossas atitudes pela lei do trabalho, você corre atrás do trabalho, você trabalha 10 horas, 12 horas, o dinheiro aumenta. Usa mais a inteligência, o dinheiro aumenta. Às vezes o relacionamento está ruim, é sentar e conversar, e tornar o relacionamento conjugal inteligível. Se reconhecer o erro, consertar. Ser namorado, namorada. Seu casamento está difícil para sair, não é pedindo a Deus. Se é o carro encravado, não é pedindo a Deus. É a medicina. Estou doente, é o médico. Problemas psicológicos, o psicólogo, o psiquiatra. Viram? Então Deus, na sua imensa misericórdia, ao criar todos nós, já nos dotou de todas as possibilidades da inteligência, de toda a matéria, de tudo que nós precisamos. Ele já sabe das minhas necessidades. Portanto, que Ele deixa a minha parte a ser cumprida, porque a parte dele já foi feita. Cabe a mim fazer agora. Então não adianta ficar... Para terminar a minha fala, ao pedir a Deus os favores que não sejam materiais, e sim os favores espirituais. É porque quando queremos algum material, precisamos de tornar os nossos pedidos em inteligência, em atitudes, trabalho para a aquisição das coisas puramente materiais, pois o plano divino não possui a materialidade que estamos acostumados. A matéria do mundo espiritual é totalmente diferente da nossa. Deus, na sua imensa misericórdia, já nos proporcionou tudo materialmente, esperando que nós façamos a nossa parte. Aí, nós então terminamos falando, relembrando. Pedir
se vos dará. Então foi o seguinte, toda vez que você estiver precisando, vá ao encontro daquilo que você está almejando. Vai lá, vai buscar. Certo? Se vos dará, buscai. É atitude, é ir, é o encontro, é pelejar, é comprar se vale a moeda, o dinheiro. É um favor se é favor. Isso. Batei a porta e a porta vos abrirá. Então é você que vai abrir a porta. Certo? Porque toda vez que você bate numa porta, estando alguém do outro lado, certamente essa porta abrir-se-vos-á. E esse alguém é você. Quantas vezes essa porta está trancada em nós? Quantas vezes nós somos pirracentos? Bate o pé, não vou, estou nem aí. Se vira. Que jeitão de sempre da gente. É incondicional. Nós somos pessoas que condicionamos o outro a tudo. É você que está se trancando. É você que não está realmente pedindo, sabendo pedir, não está sabendo buscar, não está sabendo que você mesmo que vai destrancar essa porta, está trancada do outro lado. E se você está trancado do outro lado, é você que está do outro lado. Somente você pode abrir essa porta. Aí quando você destranca e abre essa porta, aí sim você está tendo uma atitude. Aí sim a sua prece se tornou inteligível, inteligente. É entendida, compreendida, podendo então você realizar o seu pedido. Você está achando que vocês viram para o mundo espiritual? Sou Bezerra de Menezes. Aqui em casa, o negócio, o bicho está pegando. Ele fala assim, não sabe ele. É indiferente. Aí, se ele perceber em você uma criatura que tem merecimento, ele pedirá um preposto dele, quer dizer, um auxiliar dele, vir até você e inspirar um sentimento de quê? De coragem, de encorajamento, de fortalecimento, de racionalidade, para que você age. É isso que vem. É no campo das ideias. Por isso que a prece é inteligível, ela é inteligente. Não basta expressar um sentimento. O sentimento, ele é cego, ele é mudo, ele é surdo. Ele não tem a fonética, ele não tem a simbologia, o signo dos homens. Ele não tem a linguagem popular comum. Por isso que eu falo sempre, todas as vezes que você, às vezes, tentar a racionalidade, e você não tiver a solução das suas dificuldades, tente o amor. Palavra de Jonas de Ângeles. Depois de você ter tentado todas as soluções deste mundo, e não as tiver a solução, tente o amor. Tente o sentimento. Porque às vezes a nossa inteligibilidade, quer dizer, a nossa inteligência não está de posse do sentimento. Ela é vaga, ela é oca. Portanto que sentimento e razão devem marchar junto na hora da gente poder pedir. Mas para tanto, meus amigos, façamos a credibilidade para termos então o merecimento. Porque às vezes o melhor para nós ainda é continuar sofrendo, porque a causa que levou ao efeito do sofrimento continua. E se você não trabalha na causa, não pode modificar os efeitos. Então, ninguém pode mexer no passado. Ninguém. É regra, é lei. Ninguém pode mexer no futuro. E o futuro não existe ainda. Só há uma situação, o presente. O presente, então, é um eterno vir a ser. Porque se eu agir no presente, eu estou projetando o erro do futuro. Então o futuro dependerá de tudo do presente. Porque termina assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta o hoje o seu mal. Pensamos nisso. Obrigado. Shirley. Bem,
A gente vai passar agora a parte das perguntas. Antes, eu gostaria de fazer aqui uns pequenos comentários bem breves, porque Vicente já abordou muito bem o tema, em relação a essa passagem evangélica da epístola, né, de Paulo aos Coríntios. Se não entendo o que significam as palavras. Ora, não entender, como bem Vicente disse, é não compreender. Compreender é, sobretudo, a gente ser capaz de ler o sentimento que alimenta aquela prece. Então, será que as criaturas que nos ouvem numa prece, elas são capazes de perceber o sentimento que alimenta aquela nossa prece? Nós estamos sabendo alimentar essa prece de maneira adequada? Porque a prece, ela é revestida de palavras. As palavras são signos, como diz nosso querido Vicente, símbolos. São símbolos que vão externar o quê? O pensamento associado ao sentimento. Então, toda prece, geralmente, ela é revestida de palavras. E ela é fortalecida pelo sentimento. O sentimento é que vai fazer com que a nossa prece chegue aonde precisa chegar, né? Agora, a eficácia dessa prece depende de muitos outros fatores, que não são as palavras que foram colocadas, nem a grandeza do sentimento, que é a fé, né? O poder da fé, a intensidade do sentimento que envolveu a prece. Na verdade, a eficácia, ela depende muito do objetivo com que a prece foi realizada. Se o objetivo é nobre e se é para o bem comum, não só o bem-estar ou o bem próprio, né? Então, a eficácia, ela vai depender de outras coisas que não são só as palavras e nem é só o tamanho e a intensidade da nossa fé. Mas devemos lembrar que, mesmo que nós ainda estejamos aprendendo a nos comunicar com o nosso Pai através da prece, nós estamos em processo de aprendizado e talvez em inúmeras situações a gente não consiga externar por palavras aquilo que nós estamos sentindo e muitas vezes não conseguimos colocar a firmeza da nossa fé naquela prece, no tamanho que é necessário. Mas, apesar de tudo isso, a prece é o que abre as janelas da nossa alma e que faz com que nós, seres em evolução e ainda arrastando nesse planeta, nesse mundo, né, de expiação e provas, é isso? Nós estamos aqui arrastando nesse mundo, nós sejamos capazes de perceber a providência divina agindo em nosso favor. Porque muitas vezes, né, Vicente, a gente pede inúmeras coisas que às vezes não nos é necessária, não nos é lícito o alcance daquilo que nós estamos pedindo, porque vai nos complicar muito mais diante da lei divina, da nossa evolução, do que a situação carencial que nós estamos vivendo, né? Muitas vezes a carência, a falta, seja em todos os sentidos, é que nos vai proporcionar o despertar das virtudes, dos sentimentos mais nobres na nossa caminhada. E muitas vezes nós precisamos dessa falta para caminhar, né? E às vezes pedimos a abundância. E a prece, ela pode nos favorecer no sentido de fazer a gente perceber o quanto o nosso Pai e o nosso Criador tem cuidado de nós. Através da prece, a gente começa a perceber a providência divina agindo em pequenas coisas. No telefonema do amigo, no cafezinho do vizinho, no aconchego do lar,
no sorriso da criança, do filho. Então, nas pequenas coisas, a providência divina vem intervindo ao nosso favor. E em função disso, eu queria responder uma pergunta aqui que eu acho muito interessante. As orações declamadas como um roteiro, aquelas preces que já vêm prontas, né? Que nós sabemos que existem várias filosofias que têm orações estruturadas, né? Rituais, né? Elas são válidas? Elas têm algum alcance? Então, diante disso tudo que foi colocado aqui pelo Vicente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o pensamento é a origem de tudo. Como foi bem colocado, tudo se inicia no plano das ideias. Tudo que acontece em ação e reação tem origem no plano das ideias, para depois se materializar, seja como uma ação no meio social, no meio familiar ou no meio da natureza, seja como uma resposta através da linguagem. Então, tudo começa no pensamento. E quando eu faço uma prece, que já é um roteiro estabelecido, eu declamo essa prece. E o meu pensamento não está em nada conectado com a oração que eu faço. Evidentemente que eu não estou fazendo uma prece. Eu estou fazendo uma declamação de uma poesia que é bonita, né? Mas não estou conseguindo me colocar em sintonia com o Criador. Então, a oração, a prece, é muito mais do que decorar um Pai Nosso, como Jesus nos ensinou. Jesus nos deu um roteiro de oração, dada a nossa ignorância, porque a gente não sabia nem se dirigir ao Criador, nós não sabíamos nem como se comunicar. Então, Ele nos exemplificou através do Pai Nosso. Que se estudarmos o Pai Nosso, né, item por item, a gente vai ver a beleza que é a prece do Pai Nosso. Mas ela é um roteiro que nós não temos que nos prender, a não ser que eu seja capaz de, realizando o Pai Nosso, conseguir colocar o meu pensamento em direção ao Criador e através dele me conectar. Senão eu estarei apenas declamando uma poesia, né? E aí vem aquela pergunta: e a criatura que é surda, muda? Como que vai orar? E o surdo mudo? Evidentemente que o surdo mudo ele tem uma grande barreira, né? No momento dele externar o seu pensamento. Mas existem muitas formas do surdo mudo orar, e Vicente nos lembrou aqui uma das formas mais simples, que é agir no bem, né? A ação no bem já vai dizer muito da oração que aquela criatura que não consegue expressar através da linguagem o seu sentimento, ela vai expressar através dos gestos, das ações, do sorriso, do carinho, do acolhimento, da maneira de amar as pessoas. Né? Por que estou dizendo isso? Porque aqui no capítulo fala muito essa questão das palavras, de preces inteligíveis, da questão do revestimento da oração pela linguagem. Mas o que é preciso lembrar é que a prece, na sua essência, é sentimento e integração desse sentimento ao nosso Criador, ao nosso Pai. É uma relação de proximidade, é se colocar perto de Deus. E isso, muitas vezes, é possível de ser feito sem o revestimento das palavras. Né? Então, lembrar que a prece, a oração, ela também educa a alma. Por isso, essa questão abordada aqui no Evangelho,
nesse versículo, na última frase, quando ele fala assim: não é que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. Quer dizer, a oração também educa. A maneira como nós nos dirigimos ao Criador sensibiliza o outro e faz com que o outro queira também se colocar em sintonia com o Criador, queira fazer mudanças internas para isso, deseje sempre ser alguém melhor do que antes. Então, através da oração, nós podemos também promover a melhoria nossa e daquele que está em companhia e em relação conosco. Vicente. Bom, uma coisa que nós não podemos esquecer. Quando Jesus nos ensinou, preconizou a oração de Pai Nosso, quis nos fazer inteligível os nossos sentimentos. Na prece de Pai Nosso, a primeira frase é: Pai Nosso que estais nos céus. Nos céus, não é no singular. Quando se ouve muito por aí as pessoas pronunciar no singular. Pai Nosso não é aquele que está lá em cima, que hoje mostrou que não tem em cima nem embaixo. Nos céus, no plural, por quê? Pai Nosso. Segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Pai Nosso. Porque Jesus fala em Deus em duas pessoas. Ele fala: o meu Pai, quer dizer, o Pai que Ele conhece e nós não conhecemos. O vosso Pai, que o Pai que nós conhecemos, e o nosso Pai, que nós também não conhecemos, mas que um dia nós haveremos de conhecê-lo tanto quanto Ele o conhece. Foi por isso que ele usou a segunda pessoa do plural. Nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus. Onde é que está o céu, meus amigos? Essa ideia que o céu está lá em cima, isso pertenceu lá atrás. Hoje não se concebe mais que o céu está abóbada. Embora o latim quer dizer coelos, do grego koilos, quer dizer abóbada. O céu é intrínseco. Portanto, que eu e vocês estamos almejando o reino dos céus. E ele está dentro de nós, ele nunca esteve fora. Por isso, quantas vezes que eu tenho que fazer as minhas orações, está lá no dizer de Jesus: quando orardes, entrai para dentro do teu aposento e orai ao Pai em secreto. Olha só. E o Pai que vê o que passa em secreto lhe dará a paga. Então, quer dizer, quando orardes, não fazeis como os outros, que sobem nas tribunas, as sinagogas, e querem aparecer. Mas volte para dentro de si, na sua atitude de recolhimento, de introspecção, identifica com a presença magnífica do Criador em si, porque o Criador, ele é transcendente e imanente. Transcendente porque ele transcende todas as nossas opiniões e conhecimentos. Está muito além. Imanente porque Deus manifesta aos homens através dos próprios homens. Deus está presente na obra, na criação. Por isso que Ele está tão presente em mim, tanto quanto em vocês, desde o ato da criação. E aqui, na pergunta 660 do Livro dos Espíritos, ficou tão enfatizada uma questão que eu considero de suma importância. A prece torna melhor o homem? Quer dizer, a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhes envia os bons espíritos para o assistir. Assistir, viu, gente? Não é fazer, não, para nós, não. Assistir é como vocês estão me vendo aqui, eu e a doutora Shirley. Vocês estão nos assistindo. Viu? Isso que é assistir.
Não é chegar aqui, pegar e fazer para a gente. O que mais que ele fala? É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam malgrado isso, de um caráter muito mau. São pessoas invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência, indulgência e mesmo algumas vezes viciosas. Como que essas pessoas, tendo todos esses defeitos, né, podem formular uma oração? Aí ele termina assim: o essencial não é orar muito. O que a gente faz? A gente pede às 24 horas do dia. Toda hora a gente... Tem alguém aí de serviço? Se não tiver, alguém que faz hora extra aí, vem me ajudar, porque o bicho está pegando do meu lado. Mas, orar bem. Orar bem. É isso que está faltando em nós. Essa noção de como fazer o bem. Oração é atitude. Oração é uma palavrinha que vem. Ação, hora. Ação, momento. Agora. Não é depois, não. É no ato. Essas pessoas creem que todo mérito está na extensão da prece. E fecham os olhos sobre os próprios defeitos. Não corrige as atitudes, persiste nas mesmas atitudes que levou ele a uma separação conjugal, a uma doença, a uma enfermidade, a um prejuízo. Quantas vezes na nossa indústria, no nosso comércio, que vai mal, é porque nós estamos gastando muito mais do que o que estamos ganhando. Nós não estamos reempreendendo os valores. Estamos gastando mais. Os vícios nos tomam conta. Os negócios vão mal. Porque eu não estou agindo bem. Não estou raciocinando bem. Eu estou fazendo tudo errado. Meus negócios vão mal. Aí junta a economia do país, que está totalmente destrambelhada, a gota que faltava. Para nós fechar a indústria, o estabelecimento comercial, parar com a fabriqueta. Por quê? A gente está produzindo muito mal, não está sabendo concorrer no mercado, e você fica, oh meu Deus, me ajuda aí, me ajuda porque eu tenho tá feio. Como que vai te ajudar? Se você não está mudando atitude hora nenhuma, as suas atitudes são as mesmas de ontem. Você não conserta, não acerta as atitudes, muda as atitudes, faça de novo, faça bem feito. E ele termina assim: a prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo de si mesmas. Que hora que a gente para poder fazer um estudo da gente? Como é que eu vou? Como é que eu estou? Que hora que nós paramos, meus amigos? E a gente volta para dentro de nós mesmos, num ato de recolhimento, e começa a fazer uma análise, um estudo de si mesma, a poder corrigir naquilo que errou de então. Termina assim: não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Viu? Então, é a forma como nós estamos utilizando esse manancial de recursos, que eu vou terminar minha fala para Chico continuar. Aqui no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, no capítulo 25, quando ele fala da oração, olha para vocês verem somente esse trechinho que eu vou ler. No corpo ciclópico do planeta, a oração é o movimento que mantém na Terra cósmica. Então, quer dizer, no planeta Terra, em todo o seu movimento de rotatório, de translação, e de todo o seu movimento geológico, tá? É a Terra cósmica. No oceano é o fenômeno da maré, pela qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta é a chamada fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz. Você sabia que toda planta, ela precisa da luz solar? Como todos nós seres precisamos da luz solar? Tem planta que se orienta de acordo com a luz solar.
Ela busca a luz do sol, ela sobe para poder sobressair, para poder captar a luz solar. Chama-se fototaxia. Esse movimento, incorporando os princípios. No animal é o instinto de curiosidade e indagação que ali alicerçam as primeiras conquistas da inteligência, tanto quanto no homem comum é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Então nós precisamos das nossas vidas diárias, determinação, ter a certeza daquilo que nós estamos almejando, daquilo que nós queremos, chama-se determinação. Eu preciso ser uma pessoa autodeterminada. Eu não posso estar nesse mundo à cata aleatória das situações, não. Eu tenho que saber o que eu estou querendo, o que é bom para mim. Eu preciso ter certeza. Então não ficar por aí simplesmente zanzando, não. Eu tenho que ter atitudes que me levam a resultados. E resultados esses esperados. Depende unicamente de mim. Amigos, para finalizar, capítulo 27 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajude a ti e o céu te ajudará. Então, devolveu para mim, devolveu para vocês a atitude. Obrigado. Bom, eu acho que foi muito bom. Você tem mais alguma pergunta aí, Vicente? Não, né? Eu acho que também nem dá tempo mais para perguntas, né? Dá? Se a prece feita em benefícios dos outros tem valor, né? Claro que tem. A prece feita em favor do outro tem um valor muito grande. Entretanto, é como nós dissemos aqui, Vicente colocou várias vezes, é igual vamos dizer assim, um mertiolate no ferimento, né? Você passa o mertiolate no ferimento, aquele ferimento ali, ele vai cicatrizar, ele vai melhorar, a dor vai passar. Mas se a criança continuar rebelde e oriçada demais, e fazendo muita coisa que ele não dá conta, subindo em árvore, fazendo estripulias, evidentemente que ele vai se ferir novamente, né? E aí, haja mertiolate. Então, a prece, ela é um lenitivo, ela é um alívio. Se vocês forem ler as obras de André Luiz, não existe em nenhum momento que a espiritualidade vai realizar um trabalho de assistência em que o responsável ou o companheiro da equipe de trabalho deixa de fazer uma prece. Toda vez que eles vão fazer um trabalho de equipe, de assistência, em qualquer lugar que a equipe espiritual vai, seja no lar de alguém, seja no umbral, seja nas trevas, fazem a oração antes do trabalho. Mas por quê? Isso é ritual? Não, porque a oração abre as janelas da alma, traz o lenitivo, e faz a consciência perceber melhor a providência divina agindo em nosso favor. Faz a gente entender melhor os mecanismos de ação e reação, as leis da vida. Então, a oração abre as nossas janelas. Abrindo essas janelas, a gente tem um horizonte diferente, uma percepção diferente das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E isso, quando eu faço essa oração pelo outro, eu estou colaborando para abrir as janelas daquela consciência. Para que então essa consciência, vislumbrando por um momento um novo significado para os problemas, para as dificuldades e para as dores, ela consiga se levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Mas, como Jesus disse, levanta-te e anda.
Ele falou isso para o paralítico. Ele não pegou o paralítico e colocou de pé. Você está curado, levanta-te e anda. É um grande ensinamento para nós. Então a prece ela tem um extremo valor para o auxílio às criaturas que estão necessitadas, mas, contudo, estas criaturas precisam mudar o roteiro, precisam mudar os rumos da sua caminhada. Porque se não há mudança de rumos, como aquela criança levada, vai continuar se ferindo com a vida, vai continuar se prejudicando. E a dor vai estar visitando constantemente aquela consciência, para que através da dor ela possa se despertar. E uma coisa muito importante também em relação à oração pelo próximo. Ela canaliza as energias sublimadas para aquela criatura que está necessitada. Então, quando nós temos uma pessoa doente, isso cientificamente já está provado, né? Está provado dentro da física quântica. Pelos trabalhos mostrando nas UTIs neonatais. Eu falo de criança porque, como pediatra, eu leio artigos, né? E nós já temos artigos mostrando que a oração para as crianças que estão na UTI neonatal impacta na sobrevida e na morbidade dessas crianças, na condição de saúde delas. Existe um artigo no New England Journal que mostrou que 30 minutos de meditação, e quando a gente fala meditação, é essa conexão com o Criador, e a oração é uma forma de meditação. Não estou dizendo que toda meditação é oração, mas a oração é uma forma de meditação. Ela tem um impacto no controle da hipertensão arterial que equivale ao impacto da atividade física. Mas não é para ninguém ficar preguiçoso, tá? Vou só rezar agora quietinho, né? Não. Vai ajudar o controle da pressão, assim como a atividade física ajuda no controle da pressão. Então, meus queridos, a oração é uma ferramenta maravilhosa que o próprio Mestre Jesus nos ensinou e que nós precisamos saber utilizá-la e colocá-la sempre à disposição da vida, tanto das nossas necessidades mais íntimas, como daqueles que se encontram caminhando conosco. Queremos agradecer de coração a presença de todos vocês, desejando muita paz, muita alegria, muita harmonia, que possamos levar para os nossos lares todo esse conhecimento que a gente consegue absorver aqui nas nossas reuniões de Evangelho. Agradecemos também aos internautas a atenção e a participação.